Talvez você ache que nasceu assim, cansada, ansiosa, insegura, presa em pensamentos negativos. Mas a verdade é que muitas vezes isso não é quem você é. É apenas o que a sua mente aprendeu a repetir depois de anos de dor. E hoje eu quero conversar com você sobre algo muito profundo. Como reprogramar a sua mente e ensinar o seu cérebro a viver uma nova realidade. E acredite, isso é possível. Eu mesma vivi durante muitos anos presa em acontecimentos, coisas ruins que aconteceram comigo e que eu fiquei ruminando aquilo, né, aquela dor, aquela tristeza, de uma forma assim que eu acordava já pensando naquilo. Eu não tinha paz. Minha vida nunca foi uma vida muito fácil. Desde criança que eu passei por muitas situações desagradáveis. E quando criança, claro, você não entende. Só depois que você cresce que você vai olhar para trás e ver. Então, esse processo de cura e esse processo de reprogramar a mente não é uma coisa fácil, mas não é impossível. A gente precisa aprender a realinhar os nossos sentimentos, as nossas emoções e entender que o que passou, passou. Não adianta a gente querer voltar lá atrás para tentar consertar nada. Então a gente tem que se perdoar pelas coisas que a gente fez, algumas decisões que a gente tomou, porque era muito imaturo, né? Hoje eu acredito nisso. Então a gente tem que se perdoar, perdoar as pessoas também e seguir em paz. Porque criar uma nova história é totalmente possível. Eu digo por experiência própria. É claro que eu ainda tenho muita coisa para aprender, eu estou em processo de transformação, mas eu tenho aprendido nos últimos anos que não adianta ficar ruminando coisas, que o melhor é deixar passar, ressignificar os acontecimentos. Durante muito tempo eu achei que mudar era impossível. A dor se repete por muito tempo, a impressão que a gente tem é que aquilo se transforma na identidade da gente. É como se a gente fosse aquilo. É como se a gente fosse aquilo de ruim que aconteceu na vida da gente, no passado da gente. E a gente se culpa o tempo todo pelas decisões, pelos caminhos que a gente tomou, porque a nossa mente pode ser transformada. Os caminhos neurais podem ser transformados. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por a gente entender isso, né? E pôr em prática também, porque não adianta só saber. Não adianta só a gente saber o que pode ser feito, técnicas que a gente pode fazer para mudar de vida, para melhorar a vida, se a gente não colocar nada em prática. A gente tem que pôr em prática tudo que a gente aprende. Durante muito tempo, eu acreditava que aquilo era assim, que a minha mente era assim, que eu nunca ia conseguir mudar. Eu me considerava uma mulher burra, eu me considerava uma pessoa que não tinha condição de aprender nada. Porque aí você começa a acreditar, eu sou assim, eu nunca vou mudar, minha mente é assim, não tem como mudar, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é um erro, um engano. Mas a neurociência, ela mostra algo incrível. O cérebro, ele aprende pela repetição. Ou seja, aquilo que já foi aprendido também pode ser transformado. Então, se você passou anos da sua vida pensando que você era uma pessoa fracassada, pensando que as outras pessoas poderiam crescer e você não, tenha certeza, isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado, basta você querer. Basta você reprogramar a sua mente, basta você começar a acreditar em você. Começar a acreditar no seu potencial e deixar de dar ouvidos àquela vozinha que fica dentro da sua cabeça falando que você não é capaz. Deixar de dar ouvidos para as pessoas que tentam te diminuir, que tentam colocar você para baixo. A gente tem que definitivamente parar de ouvir as vozes ruins. Deleta da sua cabeça. Nosso cérebro, ele cria caminhos mentais automáticos. Aí você já acostumou passar sempre pelo mesmo caminho, sempre pelos mesmos lugares, e é tudo automático. E aí ainda tem os pensamentos repetidos, emoções repetidas, comportamentos repetidos, porque uma coisa leva a outra. Você pensa, você tem uma emoção, você tem um comportamento.
e fica tudo no automático, todos os dias a mesma coisa. Tudo isso fortalece a conexão neural. É como um caminho dentro da mente. Quanto mais você passa por ele, mais automático ele fica. E por isso, muitas pessoas vivem ansiedade automática, tem também a culpa automática, que é aquele sentimento de culpa por tudo. Às vezes acontece de você hoje não estar vivendo a vida que você queria estar vivendo, aí você se sente culpada, aí te gera angústia, te gera, né, essa ansiedade também, que é a ansiedade automática, porque uma coisa vai levando a outra. Aí tem o medo automático também, autossabotagem. Então assim, fica tudo no automático, esses sentimentos ruins, esses sentimentos que te travam, você acaba sentindo eles sem nem perceber que você está sentindo, porque você vai achando tudo aquilo tão normal, quanto você não consegue identificar, você fica ali por anos e anos vivendo desse jeito, o que não é bom, né, para ninguém. Graças a Deus existe essa notícia maravilhosa aí, que a neurociência descobriu, né, que o nosso cérebro ele pode ser transformado, a nossa mente pode ser transformada, e isso, com a transformação da mente, acontece a transformação da vida, né? Reprogramar a mente não significa fingir felicidade. Significa interromper padrões que estão destruindo você silenciosamente. E isso começa nas pequenas coisas, com hábitos, com micro hábitos, com coisas assim que está ao seu alcance, que você tem condição de fazer, e essas pequenas coisas vão se tornando grandes coisas com o passar do tempo. Porque a sua mente vai ficar buscando sempre jeito de você melhorar. Você vai começar a enxergar coisas que antes você não via. Então não exijam muito de você. Comece aos poucos, mas comece. Por exemplo, você pode começar no jeito como você fala com você mesmo. E quando eu falo no jeito que você fala com você, é sobre os pensamentos que você tem sobre você. Não se diminua, acredite no seu potencial. Acredite que você é uma pessoa inteligente, acredite que você é capaz, acredite que da mesma forma que as outras pessoas crescem, você também pode crescer. Do mesmo jeito que as outras pessoas aprendem, você também pode aprender. Do mesmo jeito que as outras pessoas se transformam, você também pode se transformar. Outra coisa que você pode melhorar, tentar mudar, é as coisas que você consome. O meio que você vive. A gente precisa vigiar mesmo, prestar bastante atenção nas músicas que a gente ouve, nos filmes que a gente vê, nas notícias. As músicas influenciam demais. Se você é uma pessoa que gosta de música, comece a partir de hoje a prestar atenção nas letras das músicas que você ouve e veja o que elas te falam, para onde que elas levam as suas emoções, se elas te elevam, se elas te fazem pensar coisas boas, se elas te fazem querer evoluir, querer crescer, ou se elas te deprimem, ou se elas te deixam ansiosa. Preste atenção nessas coisas e comece a consumir coisas que vão te evoluir, que vão fazer você se sentir bem, que vai fazer você ter vontade de melhorar cada vez mais. E outra coisa para você sair do automático é você começar a prestar atenção nos pensamentos que você alimenta todos os dias, desde a hora que você acorda. Eu não sei vocês, mas enquanto eu não entendi que eu precisava de propósito buscar pensar coisas boas, não adiantava nada que eu fizesse. Então assim, a gente precisa sair do automático mesmo, começar a observar seus pensamentos. E começar, de propósito, pensar coisas boas. Quando vir um pensamento ruim, você fala, deleta esse pensamento, sai da minha cabeça, não quero pensar isso. Fala mesmo, não quero pensar assim. E começa a trazer coisas boas no lugar dos pensamentos ruins. Começa a lembrar de coisas boas que você viveu, pessoas boas que falam coisas boas para você, que te traz uma energia boa. Isso ajuda demais a dar conta. E todas as vezes que vir um pensamento ruim, deleta, fala a palavra mesmo. Não se culpe pelos pensamentos que vêm. Você pode ter certeza que eles vão sempre ficar vindo. Porque se você alimentar eles todos os dias, quanto mais você alimenta, é viciante. Parece que a gente vicia em ficar pensando coisa ruim. Você tem que parar de alimentar esses pensamentos ruins, porque o seu cérebro está sempre ouvindo você.
E ele tá sempre ali pronto para guardar as coisas. E se vir com emoção, então, meu Deus. Então, assim, se você tá com um pensamento muito ruim, muito negativo e carregado de emoção, de uma raiva, de qualquer coisa, aí que fica guardado mesmo, fica mais complicado. Então, quando for, se for para ter emoção, que seja emoção boas e pensamentos bons. Porque um pensamento carregado de emoção é poderoso, tanto para coisa ruim quanto para coisa boa. Então, né, vamos mudar aí essa frequência, vamos mudar a frequência do pensamento, gente. Vamos mudar. E é possível, é real e acontece. E não é mágica. Tá tudo aí comprovado pela neurociência. Então vamos lá. Aqui eu vou te falar de 3 passos simples para você começar a reprogramar a sua mente. São coisas que quando você começa a praticar e a fazer todos os dias, acaba sim sendo fácil, porque fica automático também. Então no começo parece que é cansativo você ficar sempre vigiando seus pensamentos, você ficar sempre vigiando as suas palavras, mas a partir do momento que você começa a pensar de uma forma melhor, vai ficando automático também. E o primeiro passo, comece a observar os seus pensamentos. Você não consegue mudar aquilo que você não percebe. Então é vigiar seus pensamentos. Veio um pensamento ruim, troca esse pensamento por um pensamento bom. Observe e desapegue desses pensamentos. Para de ter amor por eles. Para de criar laços com eles. Separa desses pensamentos. Deleta. Fala deleta sem dó nem piedade. O segundo passo, a segunda coisa é: pare de reforçar a sua dor diariamente. Porque às vezes o cérebro fica preso em histórias antigas. É como eu estava dizendo, né, gente? Acontece uma coisa ruim lá atrás, ou por uma decisão errada que você tomou, por um passo errado que você deu, ou por coisas que alguém fez com você, porque você confiou, porque você acreditou, porque seu coração é bom. Procure viver em paz, procure se perdoar e perdoar as outras pessoas. A terceira coisa simples para reprogramar a sua mente é criar repetições positivas todos os dias, de propósito. O cérebro, ele aprende por repetições. Pequenos hábitos mudam estruturas internas. E aqui eu vou te dar alguns exemplos dessas pequenas repetições que você pode fazer diariamente. E o primeiro exemplo é as afirmações conscientes, afirmações positivas, claro. E sempre use o eu sou. O eu sou é muito poderoso. Então, sempre diga: eu sou forte, eu sou feliz, eu sou capaz, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou próspera. Outra coisa importante é a gratidão. Crie o hábito de ser grato, de ser grata. Aprenda a agradecer por tudo que você tem. Acorde de manhã e seja grata porque acordou, porque está respirando esse ar maravilhoso, sem a ajuda de aparelho nenhum, porque consegue levantar da cama. Seja grato pelo que você tem. E você pode agradecer até pelo que você não tem, porque a gratidão antecipada faz você abrir seus horizontes para você buscar coisas, para conquistar aquilo que você já está agradecendo. Então seja grato sempre. Outra coisa importantíssima é praticar a oração, ou a prece, ou a meditação. Eu não sei, a forma que você acha melhor para ter essa conexão aí com o Criador, com Deus, com o universo. É importante demais. Da mesma forma que a gente tem que almoçar, jantar, alimentar o corpo com alimento, a gente precisa alimentar o espírito da gente. Conversar com Deus, ouvir a voz do Criador. Esse momento é muito, muito importante. Então, tem que alimentar o espírito, tem que alimentar a alma. Outra coisa é a leitura. Ler. Se você tiver dificuldade, não precisa pegar um livro que você gosta, e ler um capítulo inteiro. Tem ali o hábito de uma leitura de 10, 15 minutos, ou então ler uma página, 2 páginas. A gente lê, os horizontes se expandem. Então, um hábito muito importante aí para reprogramar a mente é ler, leituras boas. Outra coisa é cuidar do corpo. Quando você cuida do corpo, você cuida da mente. Praticar algum exercício físico, nem que seja uma caminhada de 10, 15 minutos também, rodear o seu quarteirão, mas
pratique algum tipo de exercício. Subir e descer escadas também é algo que pode te ajudar, porque um corpo são, mente são. Corpo são, mente sã. Acho que é assim que fala. Então, assim, a gente tem que procurar novos hábitos, né? E o exercício físico faz parte. O cérebro, ele tende a querer te manter quietinho ali, quietinho, para poder economizar energia, porque ele é acostumado, né, a querer te poupar. Talvez ninguém tenha te ensinado isso antes, mas a sua mente não é uma prisão permanente. O seu cérebro pode aprender calma, ou seja, você pode aprender a ser uma pessoa mais calma, pode aprender segurança, pode aprender amor, pode aprender uma nova vida. Você pode aprender o que você quiser. Só basta você querer e olhar para a vida que você tem. Se você acha que não tá legal, que queria mudar ou queria ser diferente, acredite, você pode. Você pode e pode muito. Então, se mudar, se transformar, seja a sua vontade, seja o seu propósito, você pode ter certeza que você consegue. E hoje pode ser o começo de tudo isso, o começo dessa transformação. O que você precisa é ter vontade, é querer e dar o primeiro passo. Começar. Começar. Sair do lugar e começar. Tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aí embaixo, dê sua opinião, fale o que você está fazendo para melhorar, para transformar a sua vida. Me conta aqui. Às vezes o que você vai dizer vai me ajudar também, porque eu também estou em processo de transformação. E aí você curte, comenta, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal, né, para me ajudar. E caminha comigo nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Eu sou muito grata por você ter chegado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!